Vamos até 28 de novembro de 1943. Há 81 anos, as três grandes potências aliadas na Segunda Guerra Mundial sentaram à mesa na Conferência de Teherã para coordenar o esforço militar que derrotaria o nazismo. Roosevelt e Churchill levaram para a mesa a visão democrática, estratégica e civilizacional do Ocidente. Stalin estava lá por necessidade histórica, não por afinidade moral, e ninguém tinha ilusões sobre sua natureza. A Conferência de Teherã não foi um encontro entre semelhantes e princípios, mas um encontro decisivo onde democracias tiveram de conviver por um momento com um tirano para derrubar outro. Um lembrete de que as encruzilhadas da história, liderança e clareza moral sempre couberam ao Ocidente, não às ditaduras que apenas orbitavam o poder que não tinham. Como sempre pregamos aqui, para entender o presente é preciso conhecer o passado. Então vamos a ele. A narração é de Augusto Nunes. No final de novembro de 1943, quando a escuridão ameaçava dominar o século XX, três homens sentaram-se à mesma mesa pela primeira vez. Roosevelt, Churchill e Stalin, líderes de países exaustos, mas conscientes de que certos momentos históricos exigem mais do que estratégia, exigem caráter. A Conferência de Teherã, durante a Segunda Guerra Mundial, foi bem mais que um encontro diplomático. Foi um teste moral. Ali se desenhou não apenas o fim da guerra, mas a resposta para a pergunta que acompanha a humanidade desde a antiguidade. Quem protegerá a civilização quando ela estiver por um fio? Churchill chegou a Teherã como a expressão humana dessa pergunta. Era ele o homem que, em 1940, havia decidido ficar de pé quando metade do continente europeu já caíra de joelhos. Foi ele quem disse que não negociaria com a tirania, nem mesmo se cada praia, cada campo, cada rua da Inglaterra fosse reduzida ao silêncio dos escombros. Churchill via a guerra como um dever ancestral, aquilo que ele chamava de a luta para preservar as luzes da civilização. We shall defend our island, whatever the cost may be. Foi por isso que Churchill não havia levado para Teherã apenas mapas, levara também advertências. Ele lembrou a Roosevelt, e por extensão ao mundo, que vitórias militares só têm valor quando servem à liberdade. Advertiu que alianças com ditadores eram, na melhor das hipóteses, pontes temporárias que, cedo ou tarde, cobrariam seu preço. E alertou: o Ocidente não podia vencer Hitler apenas para, depois, permitir o domínio de outro império de ferro. Churchill via mais longe que todos. Ele sabia que a guerra terminaria um dia, mas sabia também que a paz seria frágil, talvez mais perigosa do que o conflito. Por isso, dizia em reuniões reservadas que a história não é bondosa com as nações que confundem prudência com covardia. Roosevelt, por sua vez, trazia a chama americana, a convicção de que povos oprimidos não existem para ornamentar tratados, mas para serem libertos. E Stalin era o lembrete de que, às vezes, para derrotar o mal absoluto, é preciso fazer alianças com forças que não cultivam os mesmos valores morais. Teherã seria o palco do choque entre a coragem moral de Churchill, o idealismo democrático de Roosevelt e a frieza calculista de Stalin. Foi a mesa em torno da qual se contemplaram, frente a frente, a liberdade e a Realpolitik, a política crua dos interesses. Mas o que torna Teherã tão atual
é aquilo que Churchill mais temia, que um dia o Ocidente perdesse a clareza na hora de identificar o agressor, o mal, de reconhecer que há guerras que não são opcionais. São imposições feitas pelos que desprezam a liberdade. Churchill dizia que a sociedade livre não sobrevive à neutralidade moral. Olhando para 2025, é impossível ignorar o eco dessa frase. Guerras são tratadas como inconveniências distantes. Ditadores são apresentados como atores racionais. E democracias confundem prudência com passividade. Exatamente o tipo de hesitação que Churchill via como o início do declínio. Teherã nos lembra que, quando o mundo livre hesita, o mundo sem liberdade avança. Que paz sem coragem é apenas uma trégua para os tiranos. E que a liberdade, como Churchill repetia, só pertence aos que a defendem. E se Teherã nos mostrou que é possível negociar sem render princípios, o presente nos mostra o quanto isso foi raro. Hoje, quando olhamos para a guerra na Ucrânia, vemos justamente o contrário dos acordos de Teherã. Um mundo fragmentado, instituições que perderam musculatura, potências testando limites e uma Europa que tenta equilibrar, ao mesmo tempo, princípios, energia, segurança e sobrevivência. Flávio, como vamos oferecer para a nossa audiência esse paralelo entre 1943 e 2025? Sabe o que é um acordo de paz? Sabe quem é que geralmente faz um acordo de paz? Quem está perdendo, entendeu? Esta é a grande ideia. Obviamente ninguém quer guerra, quer dizer, quase ninguém, pelo menos nós, pessoas sensatas, não queremos guerras. Agora, acordos de paz, eles surgem quando você começa a perder. Então, o que está acontecendo aqui que a gente pode olhar lá para 43 e entender? Quem é o primeiro a falar, nossa, vamos sentar na mesa de negociação? Aquele que está com menos munição, aquele que está perdendo mais. Então fica esse jogo de empurra-empurra no presente momento para falar, ué, mas eu tô ganhando, então por que eu vou assinar um acordo de paz? Ah, não, você que precisa assinar ali primeiro. Não, olha, na hora de colocar lá a caneta no papel, você assina primeiro, assina depois. Esse jogo de empurra-empurra, ele é comum nas guerras, ele perdura, ele é enrolado, inclusive, e como o Paulo Henrique acabou de falar, Balcãs, questão fundamental. Balcãs, ele simplesmente iniciou as duas guerras mundiais. Uma em Sarajevo, outra, não é exatamente dos Balcãs, né, uma Tchecoslováquia, que também tinha uma certa ligação com os Balcãs ali. Então, essa questão é um pouquinho mais complicada do que parece. Vamos lá, quando a gente olha lá para Teherã, o que você estava fazendo? Tentando passar a perna no Stalin também. Até o Churchill, inclusive, né, em todas essas conferências, em Teherã, Montreal, Cairo, ele estava o tempo todo tentando passar a perna no Stalin, porque ele falou assim, olha, a gente vai terminar a Segunda Guerra contra o Hitler, daqui a pouco a gente já invade ali um pouquinho, já chuta esse tirano para lá. Mas ele não conseguiu. Agora, eu queria até, depois o Bernardo vai explicar, eu gostei bastante do vídeo que ele postou nessa semana explicando este acordo proposto. Qual que é a grande questão aqui agora do acordo de paz com a Ucrânia? O que foi aventado pelo Marco Rubio, né, junto com o Steven Witkoff, que é o enviado especial para o Oriente Médio do Trump, pelo menos é assim que está sendo ventilada essa ideia, é um acordo incumprível. Você não pode cumprir este acordo, ou seja, você vai colocar que na Constituição da Ucrânia que ela não pode entrar na OTAN, tira o Zelensky em 100 dias, que as eleições da Ucrânia agora vão ser vigiadas pela Rússia, que até o território que a Rússia não conquistou militarmente vai agora para a Rússia, quer dizer, é uma loucura este acordo. Mas lembra, sabe o quê? O acordo da Primeira Guerra Mundial, que gerou a Primeira Guerra, quando teve assassinato lá em Sarajevo, o que a Áustria fez? Colocou para a Sérvia, falando assim, olha, eu tenho aqui, acho que também umas 15, uns 16 pontos, que era basicamente, vocês não têm mais exército, vocês não podem mais fazer nada sem nós vistoriarmos, a gente quer determinar todas as eleições de vocês, etc. Quer dizer, a Sérvia falou assim, olha, se eu cumprir esse acordo, eu deixo de existir.
já não funcionam mais como um país. Então, às vezes, as pessoas, assim, em questões de geopolítica e questão desses acordos, você precisa ignorar um pouco o texto literal e falar o que alguém quer ao propor isso, ao propor algo que eu não posso cumprir. Às vezes, né, aqui eu estou tentando ser otimista, eu sei que o PH vai puxar minha orelha, estou tentando ser forçadamente otimista. É forçar a última opção, falando assim, olha, Rússia, eu tentei te dar tudo. Se você não aceitou, problema seu, né? Agora vamos para a briga. O problema é o seguinte, o Putin pela primeira vez já está falando, este é um bom acordo, viu? Será que não está na hora da gente finalmente se acertar com o Zelensky? Ou seja, a coisa está bem mais embromada, né? Está bem mais nebulosa do que parece. Agora, eu acho que esse ponto, Flávio, que você traz, né, da possível mudança do Putin, não seria possível sem a absoluta demonstração de força da administração Donald Trump em 11 meses, né? O Irã, Israel, Gaza. É impressionante como eu conversava exatamente com o nosso querido mestre Augusto Nunes essa semana e falando como a paz através da força, como isso é uma coisa presente na administração Trump, como ele vai conseguindo entrar em certos lugares que eram praticamente impensáveis de serem concebidos uma entrada, como num possível acordo entre Hamas e Israel, entre Ucrânia e Rússia, sem demonstrar a força. Olha, eu tenho a força e, se preciso, eu vou usá-la. Antes de passar para o Bernardo, Paulo, quer acrescentar alguma coisa? Não, é só uma pequena precisão só para a gente deixar bem alinhado, né? Eu concordo com o que o Flávio disse, só que o plano que nós estamos vendo agora, esse de 19 pontos, na verdade, é um trabalho de bombeiro que o Marco Rubio está fazendo em cima de um plano péssimo, né, do Witkoff, que foi alinhado junto com o principal assessor de segurança do Kremlin, que gerou, inclusive, um escândalo bem grande dentro dos Estados Unidos nessa semana, que foi o Witkoff dando ali um caminho das pedras, podemos colocar dessa forma, de como os russos poderiam guiar a conversa, principalmente o Vladimir Putin, né, massageando o ego de Donald Trump e meio que condicionar o que seria feito para eles conseguirem esse acordo, o que gerou um debate muito grande, e o Marco Rubio foi enviado justamente como um bombeiro lá para Genebra para mudar esse acordo e agora deixar mais plausível ele, né? Um pouco da guerra que a gente está vendo ali dentro do Partido Republicano acontecendo, né? Mas só essa pequena precisão somente, né? Porque eu sei que são muitos os temas, né? E às vezes as coisas podem acabar se chocando, né, no meio de tudo isso. Bernardo, o que Teherã ensina de 1943 até aqui, o que você acha que Rubio propõe, mas principalmente o que a Europa pode perder se começar a hesitar a entrar nessa aura de paz através da força que a administração Trump está propondo ao mundo? É muito simples, Ana. A Europa tem tudo a perder. E é por isso que o link com a conferência de Teherã é fundamental, porque a gente fica vendo, a gente viu o Churchill e o Roosevelt juntos, representantes do mundo livre, e eles sentam à mesa com o ditador. Por que o Stalin está ali? Né, o Morgenstern levantou a bola, ou seja, a gente não consegue entender isso se a gente não voltar ali, sei lá, 13 anos antes, em 1930, para compreender o que o Stalin fez de fato. Ou seja, eu queria só mostrar aqui para a nossa audiência um livro muito interessante chamado O Grande Culpado, do Suvorov, do Viktor Suvorov. Este livro e outro do Ernest Toppich, que é chamado A Guerra de Stalin, conta como Stalin, muito antes da Segunda Guerra, já tinha armado, dado grãos, combustível e todos os subsídios para a criação do exército nazista, porque ele entendia que o Hitler poderia quebrar a Europa, principalmente França, Inglaterra, ou seja, a Europa Ocidental, né? E depois, nos escombros, o Stalin pegaria a Europa para si, né? Só que o fato, eles até acabaram fazendo em agosto de 1939 o famoso acordo Ribbentrop-Molotov de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, o acordo
aparentemente foi muito bem, os protocolos até dividiam a Europa, né, ocidental, Berlim, Moscou, Polônia, partida ao meio, né, a Estônia, Letônia, Lituânia, que o PH mencionou, destinadas ao controle soviético, e a Finlândia também no meio de toda essa confusão, como sempre. O problema é que depois, em 1941, em 22 de junho, se não me falha a memória, houve a Operação Barbarossa, em que o Hitler invade a União Soviética com quase 3 milhões de soldados. Stalin, que foi apanhado de surpresa, ficou, alguns dizem, uma semana, 3 dias, em choque, sem saber reagir ao que estava acontecendo, e demorou até ele poder começar a organizar a sua reação, em que ele tinha rompido esse pacto. A invasão alemã, então, faz com que o plano soviético inteiro seja transformado, e aquilo se transformou numa operação de sobrevivência. Stalin tinha que, de fato, agora proteger o seu país e não apenas usar a Alemanha como uma ponta de lança. Então, Stalin começa a criar um espírito de vingança, por assim dizer, contra Hitler, né? Então ele sabia que ele não conseguiria derrotar o nazismo sozinho e buscou, com a frieza de um gênio estratégico que ele era, um gênio do mal, né, aproximar-se das potências ocidentais. Então, Teherã, Ana, ele é a chance do Stalin, foi de fato para reverter o jogo, e ele conseguiu reverter o jogo e obter os resultados iniciais que ele queria, que era conseguir metade da Europa para si, né? Tanto que termina a guerra, ele tem metade da Europa para si, né? Então, eles chegam ali, Roosevelt e Churchill, na conferência de Teherã, para coordenar a abertura da frente ocidental, com a Operação Overlord, e acelerar o fim da guerra, e Stalin, vamos dizer assim, queria entrar no jogo, tentar ajudar para poder se ajudar, no final das contas, né? Então Churchill até diz nas suas memórias que ele sabia que Stalin não escondia as suas ambições. E Roosevelt, até numa certa inocência, não sei, né, acreditava até que ele poderia domar, ou dobrar, ou negociar, pacificar Stalin, né? Então ele viu ali, de fato, na conferência de Teherã, Stalin, a oportunidade de esmagar Hitler, coisa que depois acabou acontecendo na Segunda Guerra, e os soviéticos, então, começaram a abrir caminho para ocupar as regiões que se tornariam futuramente os seus satélites depois de 45, ali Hungria, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia e a Alemanha Ocidental. Então, o legado, Ana, só para a gente fechar aqui e linkar com a questão da Ucrânia agora, é que Stalin tentou usar a Alemanha para dominar a Europa, foi traído em 1941, quis vingança, conseguiu a vingança com o apoio de Washington e Londres, e a Conferência de Teherã simboliza o paradoxo que nós estamos vivendo agora. Ou seja, as democracias tendo que negociar com um tirano para derrubar outro, por assim dizer, né? Ou seja, ou pelo menos impedir o avanço, né? Então, quando a gente olha essa questão da guerra da Ucrânia e da paz, a pressão russa sobre o leste europeu, que foi mencionada aqui, o expansionismo chinês, o enfraquecimento das instituições internacionais multilaterais, a gente percebe que o movimento de 1943 ainda está projetando sombras e medo em cima do Ocidente. Então, a vontade expansionista do Putin não vai ser segurada se a Europa e os Estados Unidos não demonstrarem muito poder e força para colocá-lo no seu lugar. Aqui a gente faz esse fio histórico. Agora, será que a gente coloca... Eu coloco, não sei vocês. Paulo, aqui a gente tem uma lista dos piores presidentes americanos e vice. E vices né? Também. O medalha de ouro, Paulo, vice é o Dick Cheney, que Deus o tenha, que faleceu recentemente. Mas a nossa lista de piores presidentes, até agora a gente tem George W. Bush, Barack Obama, mas eu colocaria o FDR. Vocês não colocam, Delano. Não? Ou não? Eu classifico assim o Franklin Delano Roosevelt como o Getúlio Vargas dos Estados Unidos, tá? Fascistoide, inclusive. Exatamente. A gente precisa fazer uma lista depois e jogar para nossa audiência para ver Ana, o que eles acham. Fala, Flávio. Não, só ia comentar duas coisas, rapidinho aqui. Em primeiro lugar, Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve que se dividir em dois. Eles perderam, né? O plano Schlieffen lá, eles acabaram perdendo por conta de ter que lidar com dois frontes ao mesmo tempo. Era obsessão da Alemanha na segunda evitar o mesmo erro da primeira. Aqui que
o Hitler faz, tenta chegar na Ucrânia, este é o segundo ponto aqui de Teherã, né, que tem a ver com hoje, tenta chegar na Ucrânia para pegar o subsolo e pegar combustível antes, porque se ele conseguir fazer isso, ele vai quebrar as pernas do Stalin. Obviamente, ninguém consegue invadir a Ucrânia no inverno, a operação é o grande fracasso estratégico de sempre. E segundo ponto, que eu acho importante também, é o seguinte, de novo, a questão da Ucrânia, era também o ponto do Stalin, tanto que ele teve que matar a população de fome, né, criar uma fome artificial, que é o famoso Holodomor, justamente para controlar os ucranianos. Quer dizer, 2 vezes que a Ucrânia, já na Segunda Guerra Mundial, está no epicentro, né, dos acontecimentos mundiais. A gente está vendo isso aí acontecendo agora. Eu conversei com o Paulo Henrique na semana passada, acho que foi retrasado, agora não lembro, e a gente estava dizendo, a guerra da Ucrânia é a guerra que vai definir o século XXI. Isso aqui deveria ser muito mais estudado, né, pelos brasileiros. Isso é verdade, por isso que nós oferecemos esse programa aqui para a nossa audiência, exatamente para a gente conectar o passado, conectar o futuro